Bom, o tempo continua a não nos dar tréguas. Eu hoje queria ter feito este vídeo lá fora, mas vamos ter mesmo que ficar aqui pelo estúdio. Uma parede branca, eu e alguns livros. Hoje vou contar-vos, pela minha perspectiva, como é que é correr uma ultramaratona. Bora, tio! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah. No, I don't wanna waste what's left. Por definição, uma ultramaratona é qualquer distância acima dos 42 km de uma maratona clássica. Quer sejam 50 km, 80 km, 100, 160, vai estar a correr uma ultra se correres mais do que 42 km. Em muitos aspectos, correr uma ultramaratona é mais fácil do que correr uma maratona ou uma corrida, por exemplo, 10 km em estrada. Porquê? Se eu vou fazer 10 km em estrada, por hipótese, em 40 minutos, assim que eu sair do pórtico da partida até chegar ao pórtico da meta, eu vou a 200%. Vai ser difícil respirar, os meus músculos vão estar fatigados desde o minuto 1, vou ter uma tendência para desacelerar no final e vai ser uma luta contra o relógio, algo muito intenso. Enquanto uma ultra não se corre assim. É muito normal e é comum, por exemplo, no meu caso, quando treino para uma ultra, fazer treinos muito longos, por exemplo, colocar um treino ao sábado de 40 a 50 km e no domingo repetir a dose outros 40 ou 50 km. Portanto, acabo por enfiar num único fim de semana 80 a 100 km. É óbvio, claro, que eu não vou correr estes 100 km como vou fazer, por exemplo, um treino longo numa preparação para uma maratona, que eu vou correr, por exemplo, em 2 horas e 50. Numa preparação para uma maratona, eu vou fazer treinos de 30 a 35 km, provavelmente ali num ritmo que há de rondar os 4,30 por km, 4,15, excepcionalmente os 4. E vai ser isto. Numa ultramaratona, os treinos têm uma outra dinâmica completamente diferente. O ritmo é mais lento, eu vou provavelmente parar para apreciar a paisagem, vou ter que consumir comida, vou ter que beber água, vou provavelmente caminhar nas subidas mais longas e, portanto, é uma dinâmica completamente diferente. As ultramaratonas são qualquer coisa diferente. É um bocadinho como um avião supersónico. Quando um avião viaja a uma velocidade de cruzeiro e de repente ultrapassa a velocidade do som, parece que todos os ruídos do avião desaparecem e tudo fica límpido e cristalino. E é um bocadinho assim também na corrida. Uma ultramaratona não se corre sem algum desconforto físico. A verdade é que, à medida que os quilómetros vão passando e o tempo vai passando, parece que as dores se vão dissipando. Elas estão lá e são cada vez mais intensas. A verdade é que o corpo tem uma capacidade inimaginável de camuflar a dor. E se a capacidade que nós temos de assimilar o bom daquilo que nos rodeia, daquilo que estamos a passar num determinado momento, consegue camuflar e esconder a parte menos boa, menos prazerosa da coisa, que é, neste caso, as dores físicas. Acaba por ser uma droga, se pensarem bem. Eu lembro-me que num dos anos em que fiz o Ultra Trail Aldeias do Xisto, penso que até foi a última vez que se realizou o TAX, que é uma prova de 110 km na Serra da Lousã. Recordo-me, eu passei o dia todo a correr. A prova começa à meia-noite
Eu tinha corrido 16 horas e meia, portanto estava a aproximar-me da meta, já a descer a serra, em direção à meta, a poucos quilómetros da meta, e o pensamento que me veio à cabeça foi: ora bolas, a diversão está-se a acabar, e o que é que eu faço a seguir? Isto é real e é quase como uma droga no bom sentido. Costuma-se dizer que correr uma ultramaratona é condensar a experiência de uma vida num momento. E ora, eu durante uma corrida de longa distância, se imaginarem que eu vou fazer 100 km ou 160 km, eu vou estar a correr durante muitas horas. Às vezes 10 horas, 15 horas, 20 ou mais. Quem faz, por exemplo, o Ultra Trail do Mont Blanc, que é uma corrida de 170 km pelo Monte Branco, que atravessa 3 países, neste caso a Suíça, a Itália e a França. Os melhores atletas, os mais bem preparados, demorarão cerca de 20 horas, os menos bem preparados demorarão até ao limite horário que é estabelecido pela prova, neste caso 46 horas. Portanto, em 46 horas dá para fazer muita coisa e é muito provável que eu até venha a dormir no meio da prova. Portanto, é uma dinâmica muito diferente daquela que vivemos nas corridas clássicas ditas de estrada. Ora, que sensações é que eu tenho quando eu corro uma ultramaratona? Bom, para já, há o nosso ritmo circadiano. O ritmo circadiano não é mais do que aquilo que são os aspectos, a forma como o nosso corpo assimila um período de 24 horas. Se pensarem bem, e eu dou-vos o meu exemplo em concreto, eu quando me levanto de manhã tenho muita energia. Estou fresco, ativo, apetece-me fazer coisas. À medida que o dia vai passando, em concreto depois do almoço, eu fico mais letárgico, tenho uma quebra de energia e depois à meia da tarde ela volta e fico bem o resto do dia. E praticamente toda a gente tem estas ondulações ao longo do dia. Isto faz parte do nosso funcionamento biológico. E nós vamos sentir o mesmo efeito quando corremos uma ultramaratona. É mesmo assim. Portanto, por mais acautelados que estejam os outros aspectos da corrida, nomeadamente a nutrição, a ingestão de líquidos, a prevenção de lesões, etc., há sempre aquele efeito que é o efeito de estarmos há muitas horas em pé, há muitas horas a fazermos a mesma coisa, E há vários aspectos a ter em consideração. Há a nutrição. Eu até tinha aqui um livro, este livro, Training Essentials for Ultra Running, foi escrito por um treinador, que é o Jason Koop. Este treinador começou por treinar triatletas, por definição e por natureza. O triatlo é um desporto de ultra-endurance. Qualquer triatlo, ou praticamente todos os triatlos, demoram 6, 7, 8, 10 horas. Portanto, em definição, são eventos de ultra distância. E ele aplicou esses conceitos na ultracorrida, portanto, nas ultramaratonas. E, só para vos dar nota, que a dada altura, no meio do livro, ele tem uma tabela onde descreve as principais razões pelas quais os atletas não terminam as provas de longa distância. Entenda-se, ultramaratonas. E, a encabeçar essa lista está náuseas, vômitos e desarranjos gastrointestinais. É mesmo verdade. Portanto, comer e comer bem e ingerir boa nutrição durante a prova pode fazer ou quebrar a minha prova. Pode ser a diferença entre concluir e não concluir a minha prova, ou ter uma boa experiência ou ter uma má experiência na minha prova. Ora, eu para uma ultramaratona levo N coisas. Portanto, se eu for correr uma corrida de estrada, provavelmente levo o meu equipamento, tenho que levar um chip, como um gel, antes e mais nada. Para uma ultramaratona, há vários imponderáveis. Provavelmente, se tiver sol, vou ter que levar os meus óculos. Depois, se estiver a chover, é possível que eu tenha que vir a trocar de roupa, não só de meias, mas com tudo o resto. Para evitar que o vento tenha muito impacto na minha performance, uso um buff. Pode ser para o pescoço, para tapar o nariz ou para tapar a cabeça. Depois, géis. Se eu correr uma ultramaratona significativamente longa, é possível que eu tenha que ir a correr durante a noite e, portanto, vou ter que usar um frontal e recarregá-lo com as respectivas pilhas. Provavelmente, se eu não comi alguma coisa, ou se comi alguma coisa que não devesse em alguns abastecimentos, se calhar também não vou ter o estômago nas melhores condições. Portanto, vou compensando-em de vez em quando. Uma gase, para qualquer eventualidade. Eu lembro-me que no miúdo que fiz em 2018 tive um problema no tendão de Aquiles aos
70, 80 km e, portanto, acabei por fazer a última maratona da prova com esta gaze enrolada à volta do Aquiles. E foi o que me safou, porque provavelmente eu nem conseguia andar até ao final. Eu agarrei na gaze, apertei-a com força à volta do meu tendão de Aquiles e a dor passou. Portanto, é sempre bom levar uma gaze. Depois, um boné. Um boné para o sol e, se estiver a chover, também ajuda, evita que as pingas da água vos batam nos olhos e que afetem a vossa visão. Depois, barras de chocolate, barras de café, mochila de hidratação, um repositório de líquidos, seja água ou isotónico, um casaco. Bom, enfim, há N coisas que devem ser levadas para uma ultramaratona. Porquê? Porque é um desafio grande e nós vamos passar muitas horas em cima dos nossos pés, em cima das nossas pernas, e há que ter atenção a muitos aspectos. Se vocês tiverem interesse em começar, ou pelo menos em fazer uma ultramaratona, falem comigo, eu estarei naturalmente disponível a dar-vos a minha opinião pessoal e a partilhar convosco mais detalhes daquilo que tem sido a minha experiência. Ora, eu já fiz várias ultras, mas aquela prova que mais me marcou foi a Ultramaratona Caminhos do Tejo. É uma prova que liga o Parque das Nações a Fátima, numa distância de 144 km, sensivelmente, e já a tentei fazer por 4 vezes. 2 delas, as últimas 2, eu terminei, as 2 primeiras não terminei. Na primeira, aos 80 km, o meu pé inchou, ficou uma bola e eu tive que parar, não consegui continuar. Aliás, nem cheguei ao abastecimento dos 80 km, tiveram que me vir buscar. Na segunda vez que tentei fazer a prova, aos 115, 120 km, à saída de um abastecimento, que era os Olhos da Água, perdi-me, acabei por desidratar e tive que ligar para a organização, o mundo da corrida, e que me vieram buscar uma carrinha. A carrinha marcava 47 graus quando foram andar comigo. Levaram-me para Fátima, onde estava instalada a meta, e assim que me sentei num banco, no jardim, meti a cabeça entre as pernas e pum, caí para o lado. Fiquei 4 horas a tentar voltar a reidratar-me, convenientemente. Enfim, em 2017, finalmente fiz as tréguas com esta prova e consegui terminá-la. Mas para vos mostrar que nenhuma experiência é igual. No ano seguinte, em 2018, voltei a tentar fazer a prova e consegui concluir com menos 2 horas do que tinha feito no ano anterior. A verdade é que passei por um momento muito baixo na prova. Ali, à saída de um dos abastecimentos, em Santos, aos 106 km, ia com um colega, o Fernando Janeiro, e um grande amigo, que prezo muito, e ele ia muito bem fisicamente e acelerou e eu tentei colar-me a ele. Acontece que já não tinha capacidade física para o fazer e acabei por quebrar bastante. E quando entrei no abastecimento seguinte, aos 115 km, que só consegui entrar porque a minha sobrinha Iris me acompanhou nesses quilómetros até à entrada desse abastecimento dos Olhos d'Água, caso contrário teria sido completamente impossível, mas fiquei nesse abastecimento 40 minutos a tentar recuperar e voltar a mim. Estava tão desgastado que eu nem conseguia estar em pé. A verdade é que o nosso organismo funciona de uma forma incrível. E depois de 40 minutos parado, levantei-me, determinado a acabar a prova, dei alguns passos, ao fim de alguns quilómetros comecei novamente a correr e a verdade é que consegui correr até ao final da prova e terminar a prova e sentir-me impecável depois da prova. Por isso, a experiência que passamos numa ultramaratona é completamente diferente daquela que passamos numa prova mais curta ou numa prova clássica de estrada. E acontecem coisas como esta que eu vos vou mostrar. Ora, aqui está. Isto é outra coisa que tipicamente não acontece no mundo da estrada, ou pelo menos no mundo das corridas de curta distância. Eu fiz um relato da minha participação na edição 2017 da Ultra Caminhos do Tejo. A minha sobrinha e o meu sobrinho, a Iris e o Tomás, pegaram nesse relato que eu fiz e que coloquei nas redes sociais e colocaram num livrinho, colocaram imagens e transcreveram esse meu post nas redes sociais para este livro. E isto é algo que eu vou levar para sempre comigo. E é algo que dificilmente é uma experiência que eu teria se corresse apenas corridas de estrada. E não me entendam mal, eu adoro correr os 5 km, os 10, a maratona. Para mim faz todo o sentido. Mas correr uma ultramaratona é uma experiência completamente diferente. É quase outro desporto. Por isso, o meu repto daqui vai: porque é que não experimentas fazer uma ultramaratona? Eu garanto que é uma experiência life-changing.
O que é que tens a perder? Ainda por cima, numa fase de pandemia, não temos grande coisa a perder. Eu passei o ano passado todo a fazer ultramaratonas. Não foram provas, foram corridas que eu fazia de 90, 100 km. E a verdade é que, com algumas considerações, deves fazer reforço muscular, deves alimentar-te bem, deves descansar bem, deves fazer alongamentos, deves usar bom calçado, deves ter uma boa postura, uma boa mecânica, treinar convenientemente e de forma adequada para aquilo que queres fazer. Mas a verdade é que, como eu disse, em muitos sentidos, correr uma ultramaratona é mais fácil do que correr uma corrida de 10 km. Pensem nisso. Já sabem, se quiserem uma boa ferramenta para fazer a gestão do treino, descarreguem aqui por baixo, tem o link para o site, o Running Planner Tool. Até lá, se gostaram do vídeo, subscrevam o canal, deem sugestões e mantenham-se saudáveis, ativos e motivados. Um abraço. Esqueci-me de dizer, quando vocês correm ultramaratonas, perdem muito sódio. Invistam no sal. Não levem um pacote deste tamanho, mas o sal é fundamental.